boletim conta com a colaboração técnica do Núcleo de Excelência, Competitividade e Economia Internacional da Unicinos e o patrocínio de Sicredi Pioneira, Unimed, Frontec, Imobiliária São Luís, Imobiliária Solar e Colégio Sinodal. Convidamos o presidente da Assist, Felipe Feldman, para dar as boas-vindas. Gostaria aqui de cumprimentar a nossa coordenadora do boletim, a Job, que gosta muito do boletim, então obrigado por participar, Job. Também cumprimentamos aqui o Juliano Maciel e o Solon Stal. Em nome de todos aqui presentes. Estamos na 16ª edição do Boletim Socioeconômico Trimestral, trazendo de volta à pauta o desenvolvimento econômico de São Leopoldo. No ano passado, a gente fez um tema um pouco diferente, que foi a perspectiva dos sócios da Assist em relação a São Leopoldo. E este ano voltamos a trazer, então, dados semelhantes a cidades com aspectos semelhantes a São Leopoldo: Novo Hamburgo, Canoas e Gravataí. Tá? Voltando ao formato presencial aqui, alguns dados. Então, esses dados aqui não são para criar um julgamento sobre o desempenho da cidade, mas sim então para compará-los com os outros municípios parecidos. Tá? E traz à tona desafios da nossa cidade, nesse episódio agora aqui perante a parte econômica, né? Com dados positivos, né, nossa cidade, e propenciar projetos que impactem positivamente no desenvolvimento da cidade. Agradeço a presença de todos aqui e espero uma boa apresentação. Obrigado. Informamos que nas pastas estão disponíveis a ficha de avaliação do evento, material para anotações e formulários para perguntas. As perguntas poderão ser entregues à equipe da Assist para serem conduzidas aos painelistas ao final da apresentação. Convidamos agora a diretora de serviços da Assist e coordenadora do Boletim Socioeconômico Trimestral, Job Zanella, para fazer a apresentação dos indicadores. Então, bom dia a todas e todos, e cumprimentando o presidente Felipe Feldman, os nossos dois convidados especiais, Juliano Maciel e Solon Stal. Acertei, Solon? Cumprimento a todas e todos nesse auditório. Nós, assim, estamos realmente muito felizes de poder retomar as apresentações do boletim socioeconômico, de forma presencial. Depois de 2 anos e meio, nós estamos aqui para apresentar a 16ª edição do Boletim Socioeconômico com pauta no desenvolvimento econômico. O Núcleo de Excelência e Competitividade de Economia Internacional da Unicinos, que é a equipe sob a coordenação do professor Marcos Leles, nos mostra um panorama da atividade econômica do Brasil, do Rio Grande do Sul e de São Leopoldo. E como o nosso presidente já mencionou, nós também estabelecemos uma comparação entre as cidades de Novo Hamburgo, Canoas e Gravataí, uma vez que nós pertencemos à região metropolitana de Porto Alegre e todas as cidades possuem mais de 200 mil habitantes. Então, na verdade, a gente quer criar um comparativo do desenvolvimento dessas cidades. Não é nenhuma coisa para fazer quem é melhor, quem é pior, né? Então, convido a todos a assistirem. Nós vamos começar com as atividades econômicas do Brasil e do Rio Grande do Sul. O índice do Banco Central do Brasil, ele nos mostra, nós vamos trabalhar, deixa eu voltar um pouquinho, voltar uma casinha. Nós vamos trabalhar sempre com o primeiro trimestre de 2022, para poder comparar com o primeiro trimestre de 2021, mas basicamente com o primeiro trimestre de 2020. Porque nesse período de pandemia, a gente não tem muita coisa para falar a respeito de positividade, né? Então, vamos trabalhar assim. Então, os índices do Banco Central mostram que nós temos, no primeiro trimestre de 2021, um índice mais alto, até porque houve... nós estamos parados na pandemia em 2020, e quando a gente volta, existem incrementos financeiros por parte do governo e incentivos do governo. Quando a gente vai para a indústria de transformação, mostrando o crescimento da indústria de transformação no Rio Grande do Sul, a gente vê que por 3 meses, por 3 períodos seguidos, né, por 3 trimestres seguidos, nós temos uma redução
nós temos uns objetivos negativos ali, e é em função da nossa pandemia, né? Infelizmente, a gente segue o mesmo padrão do Brasil, acontece no Rio Grande do Sul da mesma forma. Quando a gente começa a falar de São Leopoldo, mostrando um índice de nível de atividade, e esse aqui é um índice muito interessante da gente conversar, porque a equipe da Unicinos criou um índice para avaliar a cidade. Então, se junta vários componentes e se cria esse índice. O que esse índice mostra? Ele avalia a arrecadação municipal, a geração de emprego formal, o efeito Brasil e as exportações. Então, esses 4 pilares criam um índice. E nesse índice, a gente pode observar que no segundo trimestre de 2020, que é aqui, nós estávamos em plena pandemia, e à medida que vai havendo incremento, que vai havendo suporte, né, do governamental, a gente vai subindo, e chegamos aqui no primeiro trimestre de 2022, crescendo, né? A gente tem que lembrar bastante o seguinte: São Leopoldo é o 11º município em relação ao PIB gaúcho. A gente tem aqui em São Leopoldo um parque industrial muito diversificado. A gente tem empresas multinacionais que são líderes mundiais instaladas nessa cidade. E a gente tem o maior polo de informática. Então, essa cidade tem que crescer, né? Esses índices têm que começar a melhorar, porque a gente tem muito potencial aqui. Voltando um pouquinho para o Brasil, a gente vai falar sobre saldo de emprego formal. Então, estoque de emprego estimado em abril de 22. De novo, né? Vamos comparar os nossos trimestres aqui. Existe todo e dá para acompanhar, a gente que fica prestando atenção no que está correndo de notícias, em pandemia e tal, dá para acompanhar o que está acontecendo em relação aos empregos, né? E em relação ao São Leopoldo. Então, assim, nós não ficamos muito diferentes até o 4º trimestre de 21, mas quando a gente chega aqui, a gente leva um susto, né? Houve um decréscimo em relação aos empregos. E mais tarde a gente vai explicar o que aconteceu aqui. Basicamente, houve um setor da nossa economia leopoldense que desempregou muito. E esse é um motivo para a gente conversar depois com os nossos 2 convidados. Aqui, a gente tem... vocês conseguem enxergar ali embaixo? No saldo de empregos formais, as 4 cidades comparando, e o primeiro trimestre de 21 e o primeiro trimestre de 22. Então, esse 380 aparece aqui. E aqui a gente percebe algumas coisas, analisando e conversando. Canoas, houve um incremento do hub de saúde, né? Então, houve aqui um incremento de empregos em função desse novo setor lá, ou do incremento desse setor. E Novo Hamburgo, aqui esse crescimento também muito substancial, que foi o que mais cresceu, um call center estabeleceu a sua sede nacional na cidade de Novo Hamburgo. Então, ela deslocou mão de obra, inclusive empregos nossos aqui de São Leopoldo para lá, e puxou muita gente. Então, aqui tem coisas bem pontuais de por que esses números são tão significativos. Vamos falar de uma coisa que é muito importante para São Leopoldo, que são as exportações. Né? São Leopoldo, a gente tinha uma lâmina, tiramos, mas assim, das 4 cidades analisadas, nós somos as que mais exportamos, certo? E aí a gente tem, assim, números bem positivos no que significa armas e munições e máquinas não elétricas. Então, assim, a nossa indústria é muito exportadora aqui, né? São números muito significativos. E a gente cresceu, né? Continua crescendo. Existem 2 itens aqui, 2 setores aqui que acabaram diminuindo, mas de uma forma geral, a gente teve crescimento no setor, no que significa exportação. E a gente é importante lembrar assim, nós estamos falando até o primeiro trimestre, ou até abril de 2022, e em seguida, provavelmente em
setembro, nós vamos ter dados mais atualizados para colocar compilar para cá. Nosso mercado de trabalho, né? Então, os indicadores do mercado de trabalho evidenciam o nível de atividade de um município, estado ou país, o que os torna essenciais para almejar o desenvolvimento socioeconômico sustentável. O boletim de agosto traz os indicadores dos 4 municípios que nós vamos começar a apresentar. O que a gente pode avaliar aqui? A gente tem abril de 2020, 21 e 22. Aqui a gente tem já uma retração em função da pandemia. Então, nós fechamos tudo em março e aqui já começou a se sentir as demissões. E a partir daí a gente começou a recuperar. E hoje a gente já está com um patamar anterior, já atingimos o patamar anterior à pandemia. O nível de emprego nas 4 cidades já conseguiu chegar ao patamar anterior à pandemia. A gente teve um acréscimo, né, daqui para cá, de 4.200 vagas em 2022, né? Um acréscimo, desculpa, sobre 2020. E a gente percebe, assim, as cidades estão muito parecidas, né? Com exceção de Novo Hamburgo, que teve aquele acréscimo em função do call center. Aqui a gente tem outra maneira de representar o mesmo número lá, né? Então, a quantidade de vagas que foram abertas, né? O que se cresceu de abril de 2022 até abril de 2020 e os percentuais de crescimento. Bom, vamos esmiuçar esses dados. A gente tem aqui o saldo de geração por emprego por setor. O que a gente tem? Serviço, comércio, agropecuária, construção, civil e indústria. E aqui, ó, é que chega naquele índice de negativo daquela nossa primeira tabelinha lá, primeiro gráfico lá, tá? A nossa indústria continua sendo incrementada, né, no ano de 2022. Nós tivemos, em função das exportações, o mercado externo está correspondendo, né, a tudo. Então, nós também vamos crescendo. E esses 4.264, melhor, essas 2.286 vagas aqui, que são específicas da construção civil, elas, no boletim anterior, elas estavam numa situação inversa. Elas estavam criando 4.000 e poucos, e aí se demitiu aqui. Então, o que no boletim de 21 havia crescido, quem acompanhou a 13ª, viu que agora, então assim, a gente, exatamente o contrário. E o que está acontecendo com essa mão de obra? Para onde ela está indo? É uma mão de obra que não é qualificada, né? E aí, como é que ela está indo? Mais gente desempregada na estrada, né? Aqui a gente consegue comparar. Aqui era então só São Leopoldo, né? E aqui a gente consegue comparar o que aconteceu em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas e Gravataí por setor. Então, o que a gente vê? A área de serviços em todas as cidades é a que é mais alta, né? Com exceção de Gravataí. Mas 51% da economia de Canoas fica com os serviços, 40% aqui, 42% aqui, 29% aqui. Bom, a indústria de Gravataí é a que chama mais atenção e a nossa indústria fica em segundo lugar das 4. Quando a gente fala esse aqui, ele tem realmente a ver com o hub de saúde, tá? Ele busca muito aqui, cresceu muito essa área aqui. E aqui em Novo Hamburgo, de novo, aquela história do call center, que também são 2 áreas de saúde, né? Quando a gente
fala dos setores, então vamos abrir quais foram os setores, os 10 setores que mais contrataram em São Leopoldo. De novo, né? A nossa indústria. O varejo fica em segundo lugar do estoque aqui, comparando abril de 22 com abril de 20. Então ficou em segundo lugar aqui. E a gente fecha naquele númerozinho lá. Vocês viram que tudo fica fechando, né? Buscam daqui, buscam dali, os números sempre fecham, né? Eu queria só lembrar que todos esses dados, eles estão à disposição de quem quiser buscar no site da Assist, tá? Então, querem esmiuçar mais e buscar mais. A gente tem hoje uma apresentação de cerca de 14, 15 lâminas, e lá a gente tem todo um boletim de muito mais páginas, coisa de 20, 30 páginas para vocês conhecerem. Se a gente avalia, mostra quem mais contrata, a gente mostra também quem é que mais demite. Construção civil aqui, demitindo, e já vem num crescente, né? Assim, abril de 21 para abril de 20 tinha demitido bem menos, mas é aquela coisa mais sazonal, né? E aqui a gente fecha um número assim que é assustador nesses 2 anos, né? Quando a gente fala aqui de restaurantes e serviços, aqui basicamente foram da área de alimentação que fecharam em São Leopoldo. E isso é importante deixar claro, né? A empresa de alimentação não diminui. Ou tu fecha ou tu contrata mais, né? Dificilmente tu vai diminuir contratação, né? Aqui a gente tem o estoque de emprego formal do comércio, né? Então a gente abriu, já que a área de serviços é uma atividade alta dentro de São Leopoldo, né? A gente abriu o que são esses que mais contratam, né? E aí, comparando abril de 20 para abril de 22, a gente tem aquela variação de estoque ali, onde a gente tem todos os diferentes serviços, né? Inclusive a nossa empresa do nosso presidente, quando mostra busco ali, comércio atacadista de madeira, ferragem e tal, então também está contemplado e também cresceu. Então, de uma maneira geral, a gente conseguiu aumentar, com exceção desses 4 itens aqui, um que ficou igual e os outros 3 aqui que acabaram diminuindo. Mas, de uma maneira geral, o saldo é positivo. Por isso é que a gente afirma que voltamos ao patamar de antes da pandemia. 20 setores com maior participação no total de estoques de emprego de São Leopoldo. De novo, né? Estamos dentro com o comércio varejista. Mas aí a gente percebe que os serviços de tecnologia de informação, o nosso polo de informática, é o segundo, é o que mais cresce, né? É o que cresceu. Vou falar direito. Ele cresceu durante os 3 anos, e enquanto o outro tem o mesmo índice, mas ele acabou diminuindo. Então aqui é a prefeitura, né? De uma maneira geral, a gente está equilibrado, né? Então, a mão de obra acaba mudando de um lugar para outro, mas de uma maneira geral a gente está com superávit. Então, aqui a gente tem um número de estabelecimentos que aconteceram. Mas essa aqui a gente vai pular porque aqui é mais interessante para mostrar para vocês. Então, quando a gente fala de emprego, é importante a gente falar de salário. Então, o que a gente tem aqui para mostrar? Essa a área de tecnologia da informação é a que mais paga. Nós vamos sempre falar em salários mínimos, tá? 11,2 salários mínimos, tá? Então, é a que melhor paga, remunera e continua assim. E o comércio passa a ser o segundo. Isso aqui é muito interessante quando a gente começa a pensar assim. A gente tem uma mão de obra, tem empregos melhorando, tem um salário adequado e aí, ao mesmo tempo, o nosso comércio está diminuindo em relação ao que acontecia. Então, aonde está indo esse nosso dinheiro? Essas pessoas que estão trabalhando aqui, que têm uma alta remuneração,
porque esse polo de informática só acontece aqui, não acontece nas outras 4 cidades. Essas pessoas estão sendo bem remuneradas e estão aplicando aonde o seu dinheiro? Se a nossa construção civil diminui, qual é o investimento que está entrando na cidade? Então, normalmente a gente acaba ganhando, acaba gastando e investindo. Nem o investimento está acontecendo, né? Então, essas são questões assim, interessantes da gente avaliar. O que a gente percebe? O nosso poder de compra diminuiu, né? Se a gente considerar de 2022 para 2020, o poder de compra diminuiu. E aí também, além do nosso poder de compra ter diminuído, a gente teve um aumento de cesta básica, que chegou a quase 30%. Então, tudo em questão dessa pandemia, tudo modificou, tudo se alterou. E a gente acaba tendo bons salários, mas também, de uma maneira geral, o poder de compra, não só nosso, né? No mundo inteiro acabou caindo, né? Alguma contribuição, professor Lelis? Ok? Então, eu gostaria de encerrar a apresentação aqui e convidar o secretário Juliano Maciel, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, para se sentar aqui na frente. E o senhor Solon Stahl, diretor executivo da Sicredi Pioneira. Tu pode sentar ali no meio, por favor. Solon, por favor, lá na outra. Tem microfone. E aí, eu começo dando as boas-vindas aos dois e agradecendo a presença dos dois e colocando 2 perguntinhas para a gente começar a conversar. Gostaria que, assim, juntassem o que vocês receberam de informação e dentro do possível. Secretário Juliano, a gente pode tornar São Leopoldo mais atrativo para o consumo local? Pode, deve. Direto, né? Direto. Não sei se tá ligado. Tá, ok. Então tá, meu bom dia a todos. Não tá. Aqui, fica assim. Agora sim, agora. Bom dia a todos, prazer enorme estar aqui. Obrigado, Job, pela apresentação. Minha saudação especial ao presidente Felipe Feldman pela recepção. E que bom que a gente possa estar aqui já presencialmente, novamente, nas outras oportunidades em que participei da apresentação do boletim, ainda estávamos naquele contexto da pandemia e virtual, e não é a mesma coisa. E o pessoal saudando esse retorno, saudando o coffee break ali atrás, isso da forma online, da forma remota é impossível. Mas é sempre importante a gente receber esses números todos levantados lá, coordenados pelo professor Marcos Tadeu Lelis, pela nossa Unicinos, para que possa nortear o nosso trabalho. Acho que, em suma, assim, fazendo uma síntese, Job, da tua pergunta e um pouco do que foi apresentado aqui, creio que são números que consolidem aquela ideia que nós temos de que São Leopoldo, por ter uma matriz produtiva mais diversificada, ela consegue ter uma estabilidade maior, é uma economia menos suscetível a grandes solavancos. Se nós pegarmos os números do CAGED de janeiro de 2021 até junho de 2022, que é o apanhado que nós temos aqui, nestes 18 meses, Tadeu, em 15 deles, nosso saldo de empregos foi positivo. Eu acho que isso denota, então, que há uma solidez aqui no nosso cenário econômico local. Claro, tem alguns setores que oscilam mais, o caso da construção civil, que eu acho que depois a gente vai poder falar um pouquinho mais. Mas, especificamente respondendo a tua pergunta, esse não é um tema novo, é um tema sobre o qual a cidade se debruça já há muitos anos, que é como fazer com que essa riqueza toda que é gerada aqui por esses empregos em abundância que nós temos aqui na cidade, São Leopoldo salta da 11ª para a 6ª economia do Estado nos últimos anos, como fazer com que esses salários, com que essa renda seja consumida aqui. E daí a gente tem que, novamente, enfrentar uma situação que é muito clara a todos que conhecem a cidade, que é a característica do nosso comércio local. São Leopoldo está numa zona, uma populacional muito conflagrada, que é a região metropolitana do Vale dos Sinos, então cidades muito próximas, e nós temos aqui ao lado, em Novo Hamburgo, em Canoas e em Porto Alegre,
é uma característica de comércio em shopping centers, com grandes marcas, né, o que acaba atraindo muito né, dos consumidores leopoldenses para essas cidades. São Leopoldo, ao contrário, nunca teve essa tradição, né, de grandes shopping centers. Aqui nós temos um comércio de rua muito consolidado, sobretudo na nossa rua principal, na Rua Independência. Então, o que fazer, né, para elevar o padrão desses estabelecimentos para que a gente possa novamente atrair, né, essa fração da comunidade local para que consuma aqui. Vou deixar uma série de fatores, não há uma resposta única, assim, uma iniciativa única que a gente possa apresentar. Mas, por exemplo, o projeto de revitalização da Independência, ele por si só, né, ele não resolve esse problema, mas acho que ele ajuda, acho que ele vai ao encontro dessa resposta. A gente começa a encontrar ali soluções, né, para que a gente possa requalificar o nosso comércio local para que ele seja mais atrativo. Ontem ainda conversava com comerciantes de uma quadra aqui da Rua Independência que me procuraram para propor algumas alternativas, né, de revitalização daquela quadra, como paisagismo, etc. e tal, porque é uma quadra que comporta estabelecimentos de um padrão um pouco mais elevado. Então, acho que a gente tem que pensar nisso como um todo também. Se há um comércio mais popular, plenamente estabelecido na cidade, e há público para isso, ok? Como a gente fazer, né, para requalificar o espaço público, para que a gente consiga atrair cada vez mais, né, estabelecimentos de um padrão um pouco mais elevado, para fazer com que o leopoldense que queira adquirir um produto um pouco mais satisficado, uma marca né, um pouco mais renomada, ele não precisa ir a Novo Hamburgo, ele não precisa ir a Porto Alegre e ele não precisa ir a Canoas para que ele possa ficar aqui em São Leopoldo. Então, acho que essa é uma iniciativa que deve partir do poder público, mas também da iniciativa privada. A gente tem que casar interesses, criar as condições, enquanto poder público, para atrair esse empreendedor para São Leopoldo e fazer com que essa renda fique aqui. Solon, então, dentro dessa mesma linha, baseado nas suas experiências de cooperativismo, como é que a comunidade pode se organizar para fortalecer essa nossa economia? Bom dia, gente. Antes de mais nada, Felipe, obrigado pelo convite do Sicredi aqui presente nesse momento, né? Para apreciar o material construído aí pelo professor Leles. E antes de mais nada, eu sempre gosto de distinguir, e não por ser melhor ou pior, mas fazer uma distinção entre o que é uma cooperativa de crédito e o que é um banco, né? Porque tem papéis diferentes, em que pese que a atividade é muito similar, né? Produtos e serviços. Uma cooperativa de crédito também é uma instituição financeira, mas tem uma pegada diferente, porque diferente de um banco que tem seus acionistas, seus donos e visam lucro, e tá tudo certo em visar lucro, né? Não tem nada de errado nisso, por isso que eu não estou fazendo uma comparação, estou fazendo uma constatação. As cooperativas de crédito têm um propósito diferente, né? Nós também temos que gerar caixa, porque senão a gente não pode fazer investimentos, né? Mas o nosso objetivo é diferente. Nosso objetivo realmente é desenvolver as comunidades, porque cooperativas, antes de mais nada, são instrumentos da sociedade para a organização econômica. É para isso, para organizar economicamente as comunidades. Os bancos também fazem esse papel e fazem muito bem, mas as cooperativas têm um papel um pouco diferente, porque como não visamos lucro, temos, via de regra, inclusive, condições melhores, né? Mas não é só no aspecto econômico, eu quero ir um pouco além na resposta aqui, Job, da pergunta que tu fez, porque as cooperativas, eu vou falar agora da Sicredi Pioneira, que é a cooperativa que a gente trabalha, eu digo a gente, que tá o Marcelo aqui, tá o Jonas tá aqui também, né, que são gerentes aqui, o nosso papel extrapola o papel de prover ao associado produtos e serviços bancários. Esse é o nosso core, e a gente tem que ter isso, né? Mas a gente extrapola isso porque a gente entende que pode ajudar tanto o poder público como as entidades, como a iniciativa privada, a criar mecanismos para desenvolver melhor São Leopoldo. Exemplo disso é a nossa parceria com a Prefeitura no programa Mais Crédito, né? Que nós temos disponibilizado hoje 7,2 milhões para pequenos empreendedores. As cooperativas encaram o empreendedorismo de forma diferente dos bancos, porque isso tem a ver com análise de crédito. A análise de crédito dos bancos é diferente. Eu trabalhei em banco também. É diferente da análise de crédito de uma cooperativa. A nossa análise de crédito não é melhor, mas ela é diferente, porque a gente analisa crédito a partir do CPF da pessoa. Bancos analisam crédito a partir do CNPJ, do business plan, do plano de negócios, né? E é muito difícil para um pequeno empreendedor que quer criar um negócio, ter um plano de negócio, porque é só papel, né? E
para o banco acreditar só no papel é mais difícil. Nós partimos do princípio que a gente está entendendo quem é essa pessoa que está ali na nossa frente, né? E a gente tem um papel muito grande de gerar empreendedorismo, tanto que tem uma pesquisa da FIP de 2020 que mostra que cidades que possuem cooperativas de crédito, e aqui eu estou falando de todas, Sicredi, Sicobi, Unicred, Cressol que está chegando aí, e todas são muito bem-vindas. Nós, o Sicredi, só olhamos com bons olhos a chegada dessas cooperativas de crédito, porque elas também são instrumentos para melhorar a questão econômica das comunidades, né? Essa pesquisa prova, é uma pesquisa econômica, professor. Até vou passar para o senhor conhecer essa pesquisa, que é muito interessante, que cidades que têm cooperativas de crédito têm um índice de empreendedorismo de 15% superior. Exatamente porque a gente não parte do plano de negócios. O plano de negócio é só um papel, é difícil, e eu entendo porque eu trabalhei em banco, é difícil para o banco apostar num PPT, né? As cooperativas apostam nas pessoas. É por isso que a gente acaba tendo mais empreendedorismo nas cooperativas de crédito. Mas aí, para dar um sentimento que nós temos, né? Crédito é um vetor importante? Claro que é. É fato que é. As economias mais dinamizadas do mundo têm um mercado de crédito super acelerado e super seguro, né? Seguro na questão jurídica, inclusive, estou falando, né? Tem uma questão jurídica para conceder crédito no Brasil, precisa ser evoluída ainda, né? É muito fácil ficar devendo para o banco e ficar enrolando 20 anos na justiça, né? Isso tira apetite dos bancos. As cooperativas têm um papel diferente, né? Então a gente encara isso de forma diferente, mas a nossa forma de fazer crédito, a nossa política não é uma política de crédito, é uma política de relacionamento. Tanto que a nossa inadimplência hoje da cooperativa é de 0,89. Quanto é que é dos bancos? 2,5% a 3%. Nossa inadimplência chega a ser 3 vezes menor. Não é porque a nossa ferramenta de crédito é melhor, porque a nossa política de crédito é melhor, é porque nós fizemos relacionamento. Nós conhecemos as pessoas com quem a gente lida. E quando se fala de confiança para crédito, é o principal indicador, né? Mas uma coisa que a gente precisa pensar sobre empreendedorismo, porque na minha opinião, e aqui vai a opinião que a gente tem como Sicredi, uma das alternativas para a gente evoluir ainda mais como São Leopoldo é apostar em empreendedorismo. Só que tem 2 tipos de empreendedorismo, né? O por necessidade, porque eu fiquei desempregado, e por vocação ou por propósito, porque eu acredito num negócio. Qual dos 2 tem mais chance de dar certo? É claro que é o que por propósito, né? Aquele que é por vocação, porque eu tenho uma paixão por uma coisa e quero fazer dessa paixão também uma fonte de renda. É lógico que esse negócio tem muito mais chance de dar certo. Aquele que é por necessidade, que é por causa de um desempregado, isso tem vários problemas. Primeiro porque ele coloca um negócio que ele não domina plenamente. Ele tem que começar um salão de beleza, ele tem que começar uma carrocinha de cachorro-quente, ele tem que começar uma confeitaria porque ele precisa ter renda. Ele vai viver na subrenda. E na subrenda ele não vai recolher INSS, ele não vai ter acesso a fundo de garantia, ele fica marginalizado, ele não vai ter acesso à saúde, né? Ou vai ter que depender da saúde pública, lotando hospitais, e cria um problema depois para o município, né? E tem outro fator, ele também não consegue crédito, né? Porque ele está na informalidade. Então, onde a gente pode ajudar, e aí o Sicredi quer ajudar nisso, junto com o Poder Público, o Sebrae é um baita parceiro para isso, nós precisamos capacitar os empreendedores por necessidade. Porque senão eles vão ficar num círculo vicioso, que eles botam o negócio e quebram e não saem daquele lugar. E é um dos vetores para a gente ocupar essa mão de obra que está surgindo aqui, que ficou agora ociosa, inclusive em São Leopoldo, é através do empreendedorismo. Mas a gente precisa capacitá-los. A gente precisa não só dar crédito. E para isso o Sicredi hoje tem programas muito legais, junto com o Sebrae, junto com uma sociedade garantidora de crédito, que inclusive fornece aval para esses pequenos empreendedores, né? Então eu acho que um dos caminhos, Job e Juliano, é a gente apostar no empreendedorismo, mas capacitá-los, né? Eles precisam de capacitação. Juliano, já tem uma outra pergunta aqui. Aliás, essas perguntas estão abertas, tá, senhoras? Que é mais dura ainda. Como minimizar os impactos sobre a construção civil? E como apoiar esses trabalhadores da construção civil que perderam os seus postos de trabalho? Uma pergunta interessante, porque agora me dá a oportunidade de fazer aquela análise, né, da tela anterior. Porque o único setor que, na verdade, teve uma grande oscilação durante todo esse apanhado da pandemia foi justamente o setor da construção civil.
E aqui daí, na verdade, é um fenômeno, né, que a gente tem que avaliar, porque ao passo que ali no ano de 2020, a partir do ano de 2020, o setor da construção civil ele tem aqui um crescimento fantástico, extraordinário e único em São Leopoldo, que nenhuma cidade da região acompanhou. Foi um fenômeno muito localizado aqui em São Leopoldo, houve um salto gigantesco, né, que nos elevou num patamar lá em cima, e agora a gente começa a cair, mas essa queda, na verdade, agora nos coloca num cenário de normalidade. Esse é o patamar, na verdade, da construção civil de São Leopoldo e de toda a região. A gente volta, então, a gente estabilizou. Na verdade, é que o setor agora estabilizou. Nós continuamos, por exemplo, ainda com toda essa queda, no setor da construção civil com índices um pouco maiores que de Canoas, que é uma cidade maior. Né? Então, a gente tem que avaliar como uma sazonalidade. Talvez, eu sei que o Rodrigo Weissheimer, está aqui o Rodrigo, né, que conhece extraordinariamente bem esse setor, esse mercado. O que exatamente aconteceu durante a pandemia no setor da construção civil? Houve uma queda na taxa de juros do financiamento imobiliário. Creio que também algo que foi muito claro para mim, assim, nas minhas relações, por tudo que eu acompanhei, que eu vivi, que eu senti, que houve uma migração muito grande de famílias, sobretudo com filhos pequenos, procurando sair de apartamentos e migrando para residências. Esse também foi um fenômeno muito claro. Aqui em São Leopoldo havia empreendimentos engatilhados, saindo do forno, aqui em São Leopoldo, que acabaram agora finalizando, né, o seu processo, e agora a gente normalizou. Bom, o que fazer, né, para reaquecer esse setor? É um setor que historicamente é muito forte, muito pujante aqui em São Leopoldo. Creio que esse período agora também é um ano atípico, ano de eleição, né, eleições gerais, né, é um ano mais suscetível a solavancos. Mas a partir do ano que vem, né, já com a definição de quem vai ser o novo governador, o novo presidente da República, com uma estabilidade um pouco maior, creio que há a possibilidade muito grande de programas federais de incentivo, né, à moradia. E talvez, e acompanhado, evidentemente, né, de uma redução, de um incremento ao financiamento imobiliário. Então, acho que há uma possibilidade muito grande, assim, daí, a partir do ano que vem, poder reaquecer esse mercado. A gente espera que isso aconteça, para que a gente possa novamente surfar, né, nesse mercado tão importante que sempre foi da construção civil aqui em São Leopoldo nos últimos anos. Né? Vale lembrar, e finalizo, que São Leopoldo é a cidade que tem a maior taxa de crescimento populacional de toda a região. Né? Nos últimos 10 anos crescemos 20 mil habitantes. Esse é um debate um pouco maior que pode se fazer, né, mas que vai externando assim, que há um aquecimento nesse mercado, há demanda por esse mercado habitacional, né, e também isso explica um pouco, né, essas mudanças de perfil da cidade. Se nos últimos 10 anos cresceu 20 mil habitantes, também é verdade que em 1980, né, nos últimos 40 anos, então, nesse recorte, nós saltamos de 98 mil habitantes, segundo o IBGE, né, para agora cerca de 250 mil. Então, a cidade mais do que dobrou de tamanho, e esse é um debate que a gente tem que fazer também, quando a gente, né, olha com um pouco de saudosismo para São Leopoldo do passado, quando a gente analisa São Leopoldo do presente, quando a gente projeta São Leopoldo do futuro. Eu acho que eu vou pegar o gancho aqui, que é uma pergunta que chegou por último, mas tem a ver com isso, Juliano. O que tem planejado para atualizar a infraestrutura da cidade? Porque eu acho que fecha bem com essa tua última colocação, né? Eu vou me permitir aqui responder essa pergunta fazendo uma análise um pouco mais ampla, não especificamente só sobre a estrutura, mas acho que sobre a organização do poder público como um todo. Né? Nós temos hoje diversas frentes importantes de trabalho para discutir a São Leopoldo do futuro. Quero citar uma aqui, por exemplo, que é a Câmara Temática da Indústria, que foi constituída ano passado, né, onde, depois de muito tempo, eu acho que nunca tinha havido, na verdade, uma experiência nesse sentido, né, que a gente conseguiu colocar ali 7 sindicatos, entidades patronais, 7 entidades dos trabalhadores, mais o poder público, para poder pensar o futuro de um setor tão importante, tão pujante da cidade, nos próximos anos. Está lá a construção civil, está a indústria da transformação, né, e a partir dali a gente começa a pensar o que a gente pode fazer para fomentar, para fortalecer, né, esse setor tão crucial para a nossa economia para os próximos anos. Bom, algo está muito bem identificado, não só no setor da indústria, né, da construção civil, como no setor da tecnologia, por exemplo, que é gritante, né, que é a falta de qualificação da mão de obra. E esse é um ponto crucial para a atração de novas empresas e para a permanência de empresas aqui no município também. O que o município tem feito, né, em relação a isso? Lá na Câmara Temática da Indústria, a gente está modelando, né, um programa nesse sentido para a qualificação da mão de obra. Já há uma experiência em curso, uma parceria com a Fiergs, o Sinduscom e o Sindimetal, mais a Prefeitura, né, são 200 vagas de qualificação em parceria com o SEMAI. Isso já está em curso agora, deve ficar até o final do ano, né, Rodrigo, que a gente consiga
concluir. Agora foi o último curso que foi aberto, foi o de fresador, tivemos de operador de CNC, teremos vários outros para fechar essas 200 vagas. Lá no setor de tecnologia da informação, um programa que já está virando referência nacional, que é o 3.000 Talentos TI. É uma parceria da governança, né, do Parque Tecnológico junto com a Prefeitura, onde 3.000 bolsas de estudo, né, de qualificação vão ser ofertadas até o segundo semestre de 2024, bancados pela Prefeitura. R$2 milhões, porque ali, né, hoje, se tu for ali no Parque Tecnológico, ali no Tecnocinos, a gente tem 600 vagas em aberto. E a gente não pode se dar esse luxo, né, de ter vagas ociosas, né, numa situação onde há uma informalidade tão grande no país, né, há uma dificuldade tão grande do acesso ao emprego qualificado ou ao emprego formal. Então, a qualificação da mão de obra, a gente tem tido um olhar todo especial. Quanto à infraestrutura especificamente da cidade, daí já não é tanta pauta, né, que eu respondo na prefeitura, mas, por exemplo, aqui, o maior investimento desse governo que vai de 2021 a 2024, o projeto de maior monta vai ser justamente no centro da cidade, né, que não está projetado um investimento de 30 milhões aqui para a revitalização da Rua Independência. Até 2024, nós não teremos mais nenhuma rua de chão batido na cidade. Né? Isso não é menor também, a gente está falando da infraestrutura da cidade. O SEMAI tem investido extraordinariamente em drenagem, né, para que a gente acabe com os alagamentos na cidade, que esse também é um ponto muito importante, e também no abastecimento dos nossos distritos industriais. Hoje, na Zona Norte, a gente já tem um déficit identificado que acaba complicando a instalação de novas empresas. Então, ali também está sendo feito um aporte importante, cerca de R$20 milhões na Zona Norte, pela nossa autarquia de água, pelo SEMAI, para que a gente consiga estabilizar o abastecimento de água para a Zona Norte, onde tem muitas empresas, tem o distrito da Zona Norte, e tem no mínimo mais 2 empreendimentos privados de condomínios industriais saindo do forno, aí, que até 2024 já devem ser realidade. Então, a cidade está sendo pensada como um todo para que a gente tenha um conjunto de ações que possibilitem manter as nossas empresas aqui, né, e ampliar também, atrair novas empresas. E finalizo, né, dando um exemplo aqui, eu olhei para o Dr. Garcês, agora eu me lembrei, nós acabamos de aprovar lá, através de uma demanda do Sindimetal, o Distrito Industrial Málaga, ali do bairro Fazenda São Borja, um investimento de R$1.200.000 em pavimentação de acesso ao distrito e também em câmera, em monitoramento, vídeo monitoramento do distrito. Enfim, a gente está tendo um olhar para a cidade inteira, né, tentando ter um olhar bem abrangente para que a gente consiga consolidar um modelo municipal, aqui um plano municipal de desenvolvimento. Isso é desenvolvimento, né? Isso é desenvolvimento. Solon, qual é o potencial do Sicredi? Que potencial o Sicredi tem vislumbrado em São Leopoldo que justifique todos esses investimentos da cooperativa na cidade? E que bom, né? Que bom, né? Antes eu quero corrigir um esquecimento, esqueci de citar o Gabriel, que é nosso gerente. Desculpa, Gabriel. O Gabriel desse tamanho, eu esqueci, o Marcelo daquele tamanho, eu lembrei. Corrigido aí o meu erro. Bom, sim, sabe que onde é que isso tudo nasceu, Job? A gente percebeu o potencial. Nós temos agência aqui há muito tempo. Antes era lá na... Eu morei em São Leopoldo, eu chamava de Rua Grande, é Rua da Independência, né? Sempre é Rua Grande. Pra mim sempre foi a Rua Grande, né? Nós tínhamos lá na agência, lá na Rua Grande, e há muito tempo, já faz mais de 10 anos que a cooperativa está instalada aqui. Mais de 10 anos, sim. Não lembro, Jonas, você lembra? 14 anos que nós estamos instalados aqui. Mas há uns 3 anos atrás, antes da pandemia, a cooperativa percebeu que havia uma oportunidade para a cooperativa de chegar mais no público da alta renda. Porque nós íamos muito bem nos públicos de rendas normais, não gosto de falar baixa renda, rendas normais, né? E também tínhamos uma penetração muito boa na pessoa jurídica, sempre fomos muito bons de pessoa jurídica, e no agronegócio, que está no DNA da cooperativa, né? Sempre muito bem. Mas a gente percebia que não avançava na alta renda por uma questão, e a gente foi fazer um estudo, primeiro de entender por quê, e percebemos que a alta renda não percebia valor no Sicredi, porque achava que o Sicredi não era para eles. O problema não estava neles, estava na gente que se comunicava mal, né? Mas e aí a gente fez um estudo das cidades da nossa região para ver onde a gente podia começar um projeto para testar o quanto a gente poderia avançar no público da alta renda. E fizemos um estudo com 4 ou 5 cidades. Entre elas Caxias, Novo Hamburgo e São Leopoldo, porque são as 3 maiores cidades que a Pioneira atende, né? Caxias, Novo Hamburgo e São Leopoldo. E pegamos Gramado, com certeza, se não me engano, Canela. E fizemos um estudo comparativo com essas cidades sobre o potencial de alta renda. E para nossa surpresa, digo que foi uma surpresa, para nossa surpresa, São Leopoldo apareceu assim com maior potencial, mas assim, não um pouquinho acima, bem acima das outras cidades. E isso para nós, peraí, a gente talvez, e aqui vai uma meia-culpa nossa,
talvez a gente não esteja olhando para São Leopoldo como São Leopoldo merece, como cooperativa, né? E a gente começou a fazer todo um trabalho diferente em São Leopoldo, primeiro para reforçar nossa presença aqui. Nesse meio tempo a gente abriu também Charlau, e a gente resolveu então expandir um pouco mais a nossa marca aqui, mas o que nos chamou a atenção foi o potencial de alta renda de São Leopoldo. Claro que, por exemplo, quando a gente olha o polo tecnológico, nem toda aquela geração de emprego e renda está morando aqui, porque hoje eu posso estar morando em qualquer lugar do planeta e trabalhando para uma empresa em qualquer lugar do planeta também, né? Mas é só a gente circular lá na Unicinos e olhar tudo o que é a Tecnocinos e o que a SAP movimenta de gente, que a gente pode constatar que tem muita gente com renda muito boa, sem contar outras empresas multinacionais instaladas em São Leopoldo. Então existe sim uma massa de renda alta muito importante em São Leopoldo, que eu concordo quando o Juliano diz que eu acho que São Leopoldo, o empreendedor de São Leopoldo não percebeu que tem espaço para criar negócios de serviços e alimentação para esse público poder ficar aqui. Ele está em algum lugar. Gastar, e é gastar, né? Não é guardar, é gastar dinheiro, esse público está indo para algum lugar, né? Então, a nossa percepção foi aí. Mas aí a gente foi mergulhar mais em São Leopoldo, tá, Javi? A gente daí descobriu que é óbvio, né? Hoje é óbvio, né? Que a matriz econômica é muito diversificada de São Leopoldo, né? Muito diversificada. Então, tem empresas de todos os segmentos, de todos os setores e de todos os portes. E aí, então, a gente resolveu que era hora de fazer investimento. E como a cooperativa sempre tem uma pegada econômica, mas também social, a gente também se aproximou bastante dos órgãos públicos e também estamos fazendo investimentos e parcerias para revitalizar praças. A Avenida do Ensino também está sendo revitalizada, vai ter o apoio também da cooperativa, porque tem um componente importante sobre retenção de mão de obra qualificada nos municípios. E isso a gente aprendeu com um estudo que Caxias do Sul fez e serve aqui para São Leopoldo também, que eles perceberam que os melhores cérebros de Caxias do Sul estavam fora, não só porque não tinha emprego e salários lá em Caxias do Sul. Tinha um outro problema em Caxias do Sul, que eu acho que São Leopoldo também tem num grau aqui, como Novo Hamburgo também tem, que é qualidade de vida para essas pessoas ficarem aqui. O que faz um jovem talentoso de 25 anos, se ele pode optar em trabalhar em Florianópolis, uma empresa de tecnologia, ou ir para o Vale do Silício, em São Francisco, Estados Unidos, ou ficar aqui em São Leopoldo? Quais são os fatores que fazem ele ficar aqui? Renda é um deles, mas lá ele vai ganhar em dólar, talvez, né? Então tem que ter outros elementos, e um dos elementos é que atratividade tem para segurar os talentos e os cérebros mais qualificados aqui. Caxias do Sul chegou de diagnóstico, eles não têm como segurar, ainda não tem uma noite atrativa, apesar que São Leopoldo eu sei que tem, né? Não tem uma noite atrativa, não tinham restaurantes adequados, não tinha parques adequados para essa geração nova que quer se exercitar, que quer conviver de forma diferente do que convive hoje a minha geração, por exemplo, e estão agora num projeto grande lá de transformar Caxias do Sul num lugar melhor para se viver, por consequência, para se trabalhar. Primeiro tem que ser um lugar bom para se viver, para as pessoas quererem ficar aqui, né? E quando se fala em melhores cérebros, uma outra constatação daquela cidade de Caxias do Sul que eu acho que tem que ser olhada aqui, pelo que eu vi do Juliano já está sendo olhado, é o nível, as escolas, a educação, né? A gente tem que se preocupar com a educação superior, professor? Claro que sim. É lógico que sim. Nós temos que se preocupar com educação para tecnologia, desenvolvedores de softwares, todo mundo está fazendo agora escolas, né? Também sim. Mas existe um gap muito grande na educação básica, que quando esses jovens chegam numa escola de tecnologia, ou lá na faculdade, o professor fica abismado com a dificuldade de interpretar um texto, com a dificuldade de noções básicas de matemática. Como é que a gente vai criar novos engenheiros de software se o cidadão não tem a lógica matemática? Como? Então, eu acho que é um problema do país, inclusive, né? Talvez a América Latina. O nível educacional básico é muito ruim e nós vamos continuar pagando um preço por algumas décadas como país, com algumas décadas como região que a gente está presente. Então, é algo que o poder público tem que olhar com visão de longuíssimo prazo. Não vai se resolver isso neste governo, nem no próximo governo, mas alguém tem que começar a olhar com mais carinho para a educação básica, porque a escola pública é a salvação. Nós não podemos depender que todo mundo vai para uma escola particular. Nem todo mundo vai poder, né? Então, a gente tem que pensar mais na qualificação da escola pública. Mas respondendo, hoje São Leopoldo é, na estratégia da cooperativa, a cidade que a gente está com o maior olhar
tanto que a gente inaugurou recentemente Rio Branco, vamos inaugurar, se tudo correr bem até o final do ano, a agência da feitoria. E já estamos olhando para uma agência no bairro Campina, que não tem nenhuma assistência de produto e serviço bancário, mas também queremos lá levar um outro tipo de assistência também para o horário social lá daquele bairro também. Ideias temos, né? Vamos colocar em prática. Aqui tem uma pergunta que eu acho que fica mais adequado o próprio... Talvez são dados que tu tenhas. Tem algum levantamento sobre o número de pessoas que trabalham em São Leopoldo, mas que moram em outros municípios? Existe alguma coisa, algum dado assim que tu conheça? Não exatamente. Eu recebi há alguns dias atrás um levantamento de que há uma projeção de que 11 mil hamburguenses trabalham em São Leopoldo. Esse é um dado também interessante, né? E a proporção de leopoldenses que trabalham fora não deve ser tão diferente pelo porte das cidades, né? Mas São Leopoldo, né, atrai muitos trabalhadores também de outras cidades vizinhas, aqui Sapucaí, Esteio, por conta, sobretudo, das indústrias locais, né? Isso aí é muito perceptível conversando com as indústrias, a gente tem essas informações, até pela questão do transporte, enfim, né? Mas como na minha primeira resposta que eu disse, por São Leopoldo, Tadeu, tem os dados ali? Um estimativo? Ótimo. Depende do que o Tadeu pode fazer a contribuição, se ele tem algum dado, para que a gente possa complementar. Deixa eu tentar explicar esse problema aqui. Se a gente for pegar a taxa de desemprego por município, a gente não consegue fazer a taxa de desemprego por município da região metropolitana. Exatamente porque alguém de São Leopoldo vai trabalhar em Porto Alegre, de Porto Alegre vem trabalhar aqui, então tu tem uma mobilidade muito grande na região metropolitana. Então não tem como tu pegar assim, qual é a taxa de desemprego de São Leopoldo. Por quê? Tem gente de Novo Hamburgo que vem trabalhar aqui, tem gente de São Leopoldo que vai trabalhar em outro município, então tu não consegue isolar esses movimentos. Dentro da Câmara Temática, até ontem eu estava montando um indicador. A gente pode ter um indicador. A gente não sabe o quanto. A gente sabe se mais gente vem para São Leopoldo ou mais pessoas de São Leopoldo saem e vai para outro município. Quer pegar a força de trabalho de São Leopoldo em relação ao emprego formal, né? Quanto maior esse indicador de força de trabalho de São Leopoldo em relação ao emprego formal, provavelmente mais gente está vindo de outra cidade para cá, né? E comparar os municípios próximos, né? Nós estamos construindo esse indicador lá na Unicinos para a Câmara Temática. Provavelmente daqui um mês, mais ou menos, a gente vai conseguir construir esse indicador. E aí a gente vai fazer para praticamente todos os maiores municípios da região metropolitana, para a gente poder comparar, né? Porque daqui a pouco a gente vê que a gente tem um indicador alto aqui e baixo em Novo Hamburgo. Então, Novo Hamburgo não atrai tanta gente para trabalhar lá, enquanto São Leopoldo atrai mais. Então, a gente está construindo esse indicador. Ele não é muito fácil de construir, porque o problema é tu achar a força de trabalho de cada município, né? A gente está fazendo algumas estimativas lá. Acho que mais uns 30 dias a gente vai ter uma indicação. A gente não sabe qual é o valor, se é 11 milhões, se é 10 milhões. A gente só sabe qual atrai mais e qual, né? Enfim, só para ajudar. Isso que é o grande barato do boletim, né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente quer sempre construir alguma coisa a mais, conhecer alguma coisa a mais. Então, a equipe da Unicinos, do professor Leles, não fica trabalhando com dados que são informados pelos municípios, pelas escolas, pelas saúdes, hospitais e tal. Ela fica sempre pensando o que a gente pode agregar, o que a gente pode contribuir mais. E aí a gente pega convidados que têm a ver com os temas, como o secretário e como o pessoal do Sicredi, que querem construir uma cidade melhor. Então, assim, não tem como dar errado, né? Olha o auditório aqui, tá legal, tipo de público, com pessoas das mais diferentes atividades, preocupadas em quê? Ninguém veio de manhã cedo para tomar um café na CIS. A gente veio aqui pensar em melhorar essa cidade. É aqui que a gente mora, é aqui que a gente quer que os nossos filhos continuem trabalhando, que os nossos filhos estudem. É por aí, né? E aí a gente já está caminhando para o final, porque temos horário para cumprir, né? Ainda tem almoço, né, professor secretário Juliano, né? Agenda cheia. A pergunta é assim, para os dois.
quais são os desafios para o desenvolvimento econômico de São Leopoldo? Muito a gente já respondeu, né? Mas acho que sempre tem uma cartinha na manga, né? Tem aquilo que a Secretaria, o CDTEC tem já pensado, né, para os próximos anos, e o próprio Sicredi já deu um spoiler aí da Campina, né? Mas acho que a gente, quando fala em desenvolvimento na cidade, a gente coloca sempre um pouquinho mais de tempero, porque a gente quer ficar aqui, né? Essa é uma pergunta sensacional, dá o gancho para a gente falar muita coisa, e eu poderia me estender aqui, até não é meu perfil me estender muito, mas para falar muita coisa. Mas vou tentar. É minha última fala? É a última? É a última. Tá, então vou sintetizar aqui para encerrar e agradecer a oportunidade. Né, quais os desafios ali para o desenvolvimento econômico da cidade? Acho que são vários. Né, e acho que eu vou começar por um, que eu acho que parece menor, mas não é, ele é extraordinário. É a gente ter na administração pública, né, enfrentar os desafios para uma troca de cultura, né, de como se relacionar com o setor produtivo da cidade. Eu logo que assumi lá, é minha primeira experiência no executivo. Assumi lá em janeiro do ano passado, né, e me deparei com uma série de questões. Uma delas, né, já havia ali um problema muito latente, né, no setor do departamento de alvarás, por exemplo, os contadores da cidade podem falar melhor. Havia uma situação de uma demora extremamente grande, um processo muito moroso, etc. e tal. Eu tentando compreender como aquilo se dava, o porquê que aquele fluxo era tão demorado, por que não andava, né? Não era possível. E daí me vinha, na cidade tal funciona, na outra em 2 dias, aqui em 5 meses. Bom, sei que foi, identificamos, né, o nosso mapa lá. Em janeiro desse ano, né, a média para a expedição de um alvará de locação e funcionamento da cidade, de localização e funcionamento, era de 5 meses. Hoje é de 7 dias. A gente acabou de aprovar uma legislação na Câmara de Vereadores, né, atualizando toda a legislação que concerne ao Departamento de Alvarás e à fiscalização. Nós nos remetíamos, ainda até o mês passado, a uma legislação, em grande parte, a uma legislação de 1969, que é o Código de Posturas, e a Lei do Ambulante de 1975, e mais uma colcha interminável de retalhos, de decretos, de artigos, enfim, que dificultava de forma extraordinária o trabalho da Secretaria e também o acesso da população, quando quisesse tirar uma dúvida, né? Então, nós compilamos tudo numa única legislação, nos alinhamos à Lei Nacional de Liberdade Econômica. Nós temos agora a segurança e a previsibilidade para o licenciamento de uma série de atividades que não havia previsão e que a gente tinha que agir por analogia, por exemplo, food bike, food trucks, no setor de alimentação não havia nenhuma previsão, né, as Tauners da Independência, havia a lei das Tauners. Tauners é um modelo de veículo, né, e na lei dizia que ele podia ter no máximo 10 anos de funcionamento. Se a última Tauner foi fabricada em 98, então desde 2008 estava tudo irregular. Então agora a gente tem segurança para agir. Nós também estamos finalizando, né, o processo de adesão Tudo Fácil Empresas do governo do estado, onde em 10 minutos todas as empresas consideradas de baixo risco vão poder ter todo o seu licenciamento, inclusive dos bombeiros, através do site da Justiça e da Prefeitura Municipal. Nós que hoje trabalhamos num patamar de 300 quinais, né, 300 atividades econômicas dispensadas de alvarás na cidade, nós acabamos de aprovar, né, ontem, no Conselho do Plano Diretor, no COMPLAD, a inclusão de mais 260 atividades. Nós vamos saltar de um patamar de 300 para 560, um dos maiores do estado. Agora a gente tem, até queria agradecer o COMPLAD, daqui o Sérgio Dísmo, né, que participa lá, o Rodrigo Weissheimer também, agradecer pela acolhida, pela aprovação. Agora a gente remete para a Câmara de Vereadores, né, a atualização da planilha do Plano Diretor. A gente vai ter que fazer uma audiência pública, né, pois mexe no plano diretor, e depois, com a posterior alteração, a gente pode aderir ao Tudo Fácil Empresas, e daí eu estou falando, né, se eu estou colocando 560 atividades dispensadas de alvará, eu estou falando de 60% de toda a demanda da nossa sala do empreendedor. Então, se hoje o nosso prazo médio para a expedição de um alvará é de 7 dias, né, a gente passa a trabalhar, se eu tiro 60% dessa demanda, a perspectiva é que eu termine o ano com um prazo ainda muito menor. A gente quer trabalhar com um prazo de 1 dia, né, para que em 1 dia o empreendedor possa sair de lá com seu alvará, nem que seja o provisório, que agora está na lei,
A gente tem a possibilidade de um alvará provisório de 1 ano, postergado por mais 1 ano. Porque daí vai chegar o Rogério lá, já cheio de gás, querendo investir e abrir o seu negócio. Tem uma lista enorme, né, de documentação que ele precisa entregar, de obrigações que ele precisa comprovar para a prefeitura. A ideia não é ele travar ele 1 ano até ele conseguir tudo. Não, que tem o básico, tem inscrição municipal, tem o CNPJ, tem o alvará do Corpo de Bombeiros daqui, vai trabalhar, daqui 1 ano tu volta aqui e me traz o resto. Se não trouxer, né, e tiver em andamento algum processo mais complicado, como a questão do habites, ganha mais 1 ano. Mas a ideia, né, é fazer a coisa fluir. Eu acho que isso vai aquecer muito, né, a economia local. A gente tem uma perspectiva muito grande, mas essa é uma quebra, assim, uma mudança cultural, né, que a gente está enfrentando, e eu acho que vai ficar um legado muito, muito importante para a cidade. Né, e finalizo aqui também, eu acho que nos desafios que a gente tem para os próximos anos, é consolidar e ampliar esses setores que já estão consolidados, né? O setor da TI, da indústria da transformação, para que a gente possa também, esse é um desafio enorme, tendo também 2024, o ano do bicentenário no horizonte, a gente conseguir equacionar essa questão do setor de serviços, do comércio local, né? Esse é o grande desafio de fazer com que a gente consiga remodelar, revitalizar todo esse setor. Tem uma série de intervenções, acho que vão ser importantes, nesse sentido, como, por exemplo, né, o setor, essa obra de revitalização da Independência, eu tenho uma expectativa enorme em relação a isso. Há outros fatores também dentro de um gancho dessa fala que o Tadeu nos traz aqui, e que a gente já vem trabalhando, que é conseguir explorar melhor as potencialidades locais, né? O Solon falou antes na fala dele também, creio que o principal talvez a gente já tenha, né? Que é uma massa trabalhadora, empregada, né, muito consistente aqui na cidade, com bons salários, né? Bom, agora é fazer com que esse pessoal cada vez mais consuma aqui. E daí lá na Câmara Temática da Indústria, a gente está conseguindo identificar claramente, né, que aqui há um hiato e há uma possibilidade muito grande. A gente tem grandes empresas âncoras que acabam terceirizando seu serviço com empresas de fora de São Leopoldo. Então a gente está tendo um olhar muito grande para que a gente consiga potencializar as pequenas empresas locais, né, qualificá-las para que elas possam ser os fornecedores, para que não precise ir lá em Caxias pegar uma metalúrgica para fornecer para a Taurus, que pegue aqui da cidade. Bom, daí há uma série de exigências, né, ISO, qualificação, etc. e tal, e daí o Sebrae, que tem um trabalho extraordinário nesse sentido, está sendo nosso parceiro também, e deve apresentar um projeto para qualificar as empresas locais. Por fim, eu tenho muita coisa para falar, desculpa, eu me empolgo, mas eu não quero me estender. Eu termino, né, falando do programa de Cidade Empreendedora, né, que nós contratamos junto ao Sebrae no ano passado. Um dos eixos é a desburocratização. Muito desse avanço que a gente tem conseguido ali na sala de empreendedores, tudo isso que eu falei, a gente deve à consultoria do Sebrae, né, que tem uma expertise muito grande, e tem um dos eixos, são 4 eixos, um dos eixos é compras públicas. Tá, nós acabamos de apresentar agora na terça-feira, na reunião da coordenação do governo, o modelo do plano anual de compras para o município de São Leopoldo. São Leopoldo, a prefeitura municipal é a maior compradora da cidade. Por ano, a prefeitura compra 350 milhões de reais em produtos, né, de limpeza, enfim, para toda a manutenção da máquina pública. Desses 350 milhões, somente metade são de fornecedores locais. Então, a gente quer ampliar de forma extraordinária, na mesma visão que a gente está tendo lá da Câmara Temática da Indústria, para esses fornecedores locais. Há todo um projeto de qualificação, né, para que a gente possa fazer com que os fornecedores locais possam fornecer para a prefeitura sem aquele fantasma, sem aquele medo de que é muito burocrático fornecer para a prefeitura e eu não tenho gordura para fornecer para o poder público, porque eles vão me pagar só daqui a 60 dias. Não, os pagamentos estão em dia, né, e a gente vai fazer todo um processo para qualificar e para facilitar esse acesso, né, para o fornecimento para a prefeitura municipal. Então, pessoal, eu acho que é isso, em síntese, assim, né, a gente pode falar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo na secretaria, o que a gente vem pensando para os próximos anos, para que a gente possa potencializar a nossa cidade. Eu acho que São Leopoldo é uma cidade extraordinária, apaixonante, tem um monte de problema, como toda cidade média e grande tem no país, mas também nos dá um conjunto de oportunidades extraordinário. E eu tenho certeza que se a gente dialogar com todo mundo, se a gente conseguir sentar na essência de instituição, saber entender que São Leopoldo é uma cidade plural, que tem público para todo mundo, que tem a classe média, que tem a classe baixa, que tem o grande empreendedor, tem o pequeno empreendedor, que tem lugar para todo mundo. A gente vai conseguir fazer com que São Leopoldo seja uma cidade melhor de se viver, que a gente consiga se entender melhor e que em 2024, no ano do bicentenário da imigração alemã, a gente consiga fazer uma grande festa, porque só vai ter uma grande festa se a cidade estiver feliz,
né, se ela tiver no momento de desenvolvimento, e eu acho que é esse o legado que a gente tem que deixar. Não é uma grande festa, a festa vai ser só a cereja do bolo. O legado que a gente pode deixar realmente é um ciclo de desenvolvimento consolidado, como foi lá em 74 no Sesc Centenário. Obrigado pelo assiste, pela oportunidade. Sempre que nos chamar, estamos à disposição. Obrigado. Obrigada, Juliano. Só pegando o gancho aqui, a Assiste também tem uma preocupação no consumo local, né? Existe um programa, né, presidente, da gente incentivar o consumo local, né? Solon, tua fala final, por favor. Os desafios econômicos para São Leopoldo. Então tá, primeiro dizer que nós do Sicredi somos fãs de carteirinha do consumo local, né? Porque somos entidades locais. Só para dar um dado para vocês, hoje as compras da cooperativa, que nós também fizemos, nós temos 45 agências, então é um volume enorme de compras. Hoje 85% das compras da cooperativa são de empresas e fornecedores que atuam na área de ação da cooperativa. 85%, a nossa meta no final do ano é chegar em 90% de todas as compras. E de preferência sejam associados, porque daí o dinheiro, a cadeia se retroalimenta desse dinheiro, né? Bom, como é que a gente pode ampliar o desenvolvimento, né? Duas coisas eu já comentei. Uma delas eu acho que a gente tem uma oportunidade e uma necessidade de capacitar o empreendedor. É um desafio que fica aqui, né? E o Sicredi fica à disposição para ajudar. É uma das formas de geração de emprego e renda, é um empreendedorismo, né? Mas eles precisam ser capacitados. A outra questão que fica um desafio de longo prazo é a gente pensar em educação. Todos os níveis de educação, mas a educação básica precisa estar na agenda e ser a prioridade, né? E não é fácil de fazer isso e não é rápido de fazer isso. Uma terceira coisa que eu acho importante é o município cooperar, né? O que a gente está vendo aqui do boletim econômico já é um ato de cooperação, afinal de contas a gente está juntando aqui academia, entidade, setor privado, setor público, estamos todos juntos aqui conversando, dialogando, cooperar em torno dos problemas, né? Toda cidade grande tem seus problemas, é muito mais fácil a gente sentar numa mesa e encontrar caminhos, dividir tarefas, né? Acompanhar isso depois, como é que as coisas estão andando, mas cooperar é um caminho mais rápido e barato de se resolver os problemas. E por fim, uma coisa que eu estava conversando com a Mayara no café, e eu disse para ela, eu tenho um sentimento, eu não sei se eu posso falar ou não. Ela disse, não, fala, eu acho que é importante tu falar. Sentimento, eu conheço bem São Leopoldo porque a família da minha esposa toda é daqui. Então, vocês podem imaginar quantas vezes eu ia para São Leopoldo, né? Então, tenho carinho por São Leopoldo, e morei inclusive em São Leopoldo, no bairro Santo André, quando eu era bem menininho. Mas eu transito por 21 cidades da região, onde a Pioneira atua. E uma coisa que eu percebo aqui em São Leopoldo, e que eu acho que começa a se perceber diferente, eu não sei de onde é que é a origem disso, porque eu não vivo aqui, né? É que São Leopoldo precisa melhorar a sua autoestima. Eu sinto que precisa melhorar a sua autoestima. Que a cidade no estado tem uma universidade tão representativa como Unicinos, um polo tecnológico tão importante, que rivaliza com Porto Alegre, né? Que indústrias poderosas como tem aqui, multinacional. Que cidade tem isso? Que cidade tem uma história tão rica como essa, que está completando daqui a pouco 200 anos de imigração alemã? Que cidade tem isso no Rio Grande do Sul? Se a gente juntar todos os elementos, São Leopoldo é uma cidade única, por vários aspectos, e eu sinto que algumas vezes falta um pouco de autoestima de quem mora aqui, sabe? Então, o mental atrapalha. Se o mental não está a favor, atrapalha qualquer execução de projeto, ainda mais se for de longo prazo, né? Porque os resultados de longo prazo, eles demoram mais para acontecer, né? Eles demoram mais para aparecer. Então eu acho que também tem que ter um trabalho, e daí é da comunidade como um todo, não é só do poder público, não é. É das entidades, é do setor privado também, é das escolas, sejam elas públicas, privadas ou de ensino superior, a falar um pouco mais de como é bom estar em São Leopoldo e como a cidade de São Leopoldo tem coisas importantes, apesar dos seus desafios, como qualquer cidade tem, né? Muito obrigada. Agradeço imensamente ao secretário Juliano e ao Solon, do Sicredi. E a gente termina... Mayara? Muito obrigada.
Agradecendo a presença de todos, gostaria de lembrá-los sobre a avaliação do evento nas fichas de avaliação que estão dentro das pastas. Isso é bem importante para nós. Muito obrigada, um ótimo dia e um final de semana a todos.